Sim, você também atua na parte, na parte cirúrgica? Sim, sim. Todo urologista é cirurgião, né? Sim, a urologia é uma especialidade também. cirúrgica. Então é até Mas pode ter preferências assim, tipo, não gosto de fazer cirurgia. Inclusive, falando em cirurgia, tem um caso que eu queria comentar. Mas talvez para depois, pode continuar, daqui a pouco eu conto. Não, exatamente, eu queria falar da parte cirúrgica, pode deixa. Pode falar, pode falar. Rapaz, que vai entrar um outro assunto da urologia também. Eu fui acompanhar meu parto. Meu parto o quê? Meu parto? Não. Fui acompanhar parto do seu pai. Fui acompanhar um parto com meu pai um dia e eu notei que você estava resolvendo uma cirurgia, acho que um pouco complicada lá, porque tinha estrangulado o testículo, né? Não sei. Sim, foi uma torção, torção. Sim. Não, velho. Como é que acontece isso? Você deixou, deixou. É interessante, metade dos homens do país, assim, agora igual. Agora Eita. Com a cara assim. É verdade, eu lembro desse dia, é verdade. Acho que foi na AME, se eu não me engano. E o rapaz tinha tido uma torção, o testículo dele torceu, né? Ele deu uma volta dentro da bolsa. Caramba, e aí o suprimento, o testículo estava infartando, né? Mas se eu não me engano, esse caso a gente conseguiu reverter, né? Se for operado a tempo, é possível você não preservar o testículo, você não retirar ele. Porque se isso demora muito... Necrosa, né? Que é o termo técnico para... O tecido morre, ele infarta e o indivíduo perde o testículo. Ele atrofia, vai atrofiar depois. Mas se você fizer a tempo, você consegue salvar. Então foi uma situação de urgência, né? Foi uma cirurgia de urgência, acho que era até à noite, né? Nesse caso. Foi bem tarde. Não tem hora. Quando acontece, pode ser de madrugadas, o cara pode acordar de madrugada. Com a dor testicular, isso é uma urgência, é uma emergência, né? Na urologia também tem emergência, tem tudo. Tem pediatria, tem urgência, tem oncologia, né? Que é a parte de câncer. E as urgências urológicas também tem um priapismo, né? Que é outra doença interessante, né? Você viu falar de priapismo? Não? Priapismo não. Como é? Priapismo, Príapo é um deus romano, né, que tinha um pênis muito grande, né? E essa doença foi nomeada de priapismo em homenagem a ele, que é uma condição que o indivíduo tem uma ereção muito prolongada. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma coisa boa, é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque uma ereção longa também pode isquemiar o pênis. Entendeu? E é uma condição de urgência, você tem que resolver rápido para que ele não perca a função erétil do pênis, né? Que ele, meio que ele pode ele cansar. Fica ereto e não abaixa mais. Ele Por fica. Quê? Qual assim, a causa é vascular, né? É muito comum em pessoas que têm doenças vasculares. Pode ser portador de câncer, portador de anemia falciforme, que hoje o estado da Bahia é o estado mais prevalente, né? Por conta da nossa genética negra. Então é uma doença que é mais comum em negros também, mais uma, infelizmente, que é mais comum em raça negra, a anemia falciforme. Então existe no caso da anemia falciforme, é uma trombose dos vasos, né? Essas hemácias, né, essas células sanguíneas, elas aglomeram, elas se grudam umas nas outras e obstruem o fluxo de sangue, e o sangue entra no pênis e não sai, então fica... Caramba. É igual um congestionamento dentro do pênis. Porque o pênis, ele é como uma esponja, né? Exatamente. Quando o indivíduo sendo excitado... Isso. O sangue entra, como é que funciona a ereção, né? Resumidamente, a musculatura do pênis relaxa, a artéria dilata, a artéria peniana, então o sangue entra. Essa entrada de sangue acaba comprimindo às vezes, então é um fenômeno isquêmico, né? O sangue fica preso ali no pênis. Por isso que não pode durar muito. A ereção não pode ser prolongada, ela tem que acabar, porque se não acabar, ele não funciona mais. Sim. Na próxima vez já não tem mais. Então, assim, é uma urgência, né? Foi um caso interessante. Esse caso aí é bacana, né? Foi um caso muito bacana. Nesse caso do... Você sentia à vontade. Desculpa te interromper. Nesse caso do testículo, como foi a queixa do paciente? Foi urgência, né? Mas dói muito. Ele tava do nada, assim. Cara, eu não lembro assim, a queixa desse específico, mas provavelmente ele foi com dor, né? Aí acho que ele procurou emergência. Eu não lembro se foi Zé Domingos que estava aqui, né? Que deu o primeiro atendimento, que já é muito comum em jovens também. E aí ele suspeitou, me chamou. E aí eu fui logo ver, falei, rapaz, vou logo ver, que pode ser uma torção. E realmente era uma torção. E essa torção acontece... Do nada, naturalmente. Azar mesmo, azar. Outra coisa que eu ia perguntar. Então você pode ser sorteado. Não foi nada de errado que o cara fez. Vocês estavam falando da questão da ereção, né? E eu queria saber por que acontece ereções involuntárias. Tipo, do nada, assim, pá. Do nada. Porque o pênis precisa ser oxigenado. Toda vez que o pênis fica ereto,
É a oxigenação do pênis também, entendeu? Então é necessário, para nutrir, para o tecido funcionar normal, ter ereções. Então, durante a noite, você nem percebe, você tem um indivíduo normal, tá, que tem uma produção normal de um jovem, por exemplo, ter 4, 5 ereções durante a noite. Ele nem sabe que teve. E aproveitando o gancho dos jovens, esse caso de ter mais ereções nos jovens realmente acontece? Sim, por conta da testosterona. Ah, a testosterona. É o hormônio masculino. Não é masculino, não. É o hormônio que é mais. Que o homem tem mais que a mulher, vamos dizer assim. Que a mulher também tem. Mas é o hormônio que dá uma massa muscular, né, pro homem. Né, ter mais músculo, mais facilidade de ganhar massa muscular, mais disposição, mais vigor que o homem tem para atividade física. Maior e bem mais desejo sexual. Né? É uma questão mais hormonal ou nesse caso entra o fluxo sanguíneo fica maior realmente e aí também é necessário uma produção adequada de hormônio, né, para ter uma boa função sexual, porque daí vem até o desejo, a vontade, o pensamento, né, no sexo vem do fato da produção hormonal. Então influencia o cérebro do indivíduo. Até o cérebro é diferente do homem e da mulher. Então não é questão de eu acho que eu não sou isso, eu não sou aquilo, entendeu? É diferente. Não é só questão de cromossomo XY. Tem uma questão hormonal, biológica toda por trás. Cultural na questão também. do gênero. Estou falando da parte biológica, não da parte social, nem psiquiátrica, nada disso. Mas da parte biológica. Você ter um cromossomo XY, determinar o sexo masculino ou feminino, você vai ter, além disso, uma produção de hormônio que vai afetar até seu pensamento. Seu comportamento vai mudar por conta da testosterona. Então, além disso, os tecidos também que participam da ereção, né, do orgasmo, tudo isso tem receptores que respondem à testosterona. Então a testosterona é fundamental. Rafa, para a reprodução humana, para o desejo e para tudo. Você falou sobre a questão da ereção que serve também para nutrir o pênis. Com a questão... Para oxigenar, para manter ele oxigenado, né? Sim. Eu queria saber a questão da disfunção erétil. Perfeito. Por que acontece? Se tem riscos além da relação? Sim. A disfunção erétil, ela tem várias causas, não tem uma causa única, né? Ela pode ser desde psicogênica, que é mais comum na faixa etária mais jovem, ou mais de qualquer faixa também, o homem mais velho também tem. Psicogênicas são porque, às vezes o indivíduo, quando você está muito estressado, cansado, você libera hormônios que atrapalham a ereção, vamos dizer assim, né? Adrenalina, que é vasoconstritor, que aumenta a pressão, entendeu? Cortisol, que vai também atrapalhar o fluxo sanguíneo e vai atrapalhar a ereção. Então, existe uma causa importante, é a causa psicogênica, mas também doenças podem estar associadas com a disfunção erétil. Então, não é somente o cara, eu não estou tendo ereção, eu vou ali no Mercadão e vou comprar Pramil, que é e vou tomar, então vou no balcão da farmácia. Às vezes o indivíduo pode estar com uma doença vascular, e doença vascular pode levar até a morte, né? O indivíduo está com risco de infartar, por exemplo, porque ele está também com obstrução nas artérias coronárias. Ele pode estar com uma deficiência androgênica, também é outra causa importante, de falta de hormônio no corpo, comum nos idosos, no jovem não é comum, mas pode acontecer, mas é muito mais raro. Então, deficiência hormonal, psicogênica, uso de medicações, também o indivíduo às vezes está se medicando, ou também está... Esteroides, né? Anabolizantes vem do fato de que, tipo assim, você está usando anabolizante, quando você está usando, você pode até estar com a libido boa, mas quando você para de usar, você inibe a sua produção própria de hormônio. E aí você pode ficar com a queda de hormônio após o uso de esteroides, né? De anabolizantes. Aí teria a atrofiação do testículo? A atrofia do testículo é um sinal. É um sinal que a gente percebe no exame físico de um indivíduo que usa muito anabolizante. Ele exagera no anabolizante e ele vai ficar dependente, porque ele não vai ter... Quando ele parar de usar, ele não vai ter hormônio suficiente para poder ter uma função normal. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento, né? Vamos dizer assim, de essa atitude de estar se medicando, usando... São medicações, são drogas, pois então tem efeitos. Aí todo mundo, meus amigos que malham aí, toma cuidado com a bomba aí, pode ter uma situação desagradável aí. Exato. Pode levar à infertilidade, eu já tive caso do paciente que ficou com infertilidade,
após o uso, usou bastante. Quando casou, teve filho, aí pra ver o histórico do cara, usou muito anabolizante e ele atrofiou o testículo. Depois não acompanhei para ver se tem tratamento, né? A gente pode tentar reverter e tal, mas às vezes não consegue. Rafa. Então a infertilidade é outra coisa também que pode pegar.